Então, vamos lá, olha só. Agora nós vamos falar sobre o profeta Miqueias. E aí, olha só que coisa maravilhosa. Vocês lembram que o quadro estava lotado de palavras, né? O que ficou? Alguma ideia do porquê que eu deixei isso daí? É porque o mesmo cenário se repete. Na realidade, não é que o mesmo cenário se repete, é que Deus levanta um profeta no meio de um contexto, e aí, dentro do mesmo contexto, Deus levanta outro profeta. É no mesmo lugar, no mesmo espaço, nas mesmas circunstâncias, certo? O profeta Amós profetiza no Reino do Norte. Miqueias profetiza no Reino do Norte. Amós profetiza para um povo que está em decadência. Miqueias vai profetizar para um povo que está em queda livre no pecado. É o mesmo povo, é a mesma época, é o mesmo cenário. Então, não tem por que eu apagar a justiça social. E aí entendo. Esse livro que eu fiz a recomendação para vocês lá no grupo do WhatsApp, porque a justiça social não é a justiça bíblica, ele é maravilhoso. Para colocar vocês dentro do contexto, eu sou formado em teologia por uma faculdade lá do Paraná. Centro Universitário Internacional Uninter. É uma faculdade reconhecida pelo MEC, e por ser reconhecida pelo MEC, ela passa por algumas situações. Para vocês terem noção, teve uma matéria lá que eu sou totalmente contra ela, mas eu fui obrigado a assistir. Ela quer... Cara, eu detestei tanto essa matéria que eu fiz questão de esquecer o nome. Políticas étnicos-raciais africanas e não sei o quê. O que está na moda aí. Eu fiquei com nojo dessa matéria. E, infelizmente, para manchar o meu diploma, essa matéria está com um 10 lá. Você gostou? Não gostei. Se eu tirasse 0 nessa matéria, eu ia ficar feliz, mas eu tirei 10. Entendeu? Só que por causa dessa matéria, eu fui habilitado para fazer o concurso do Estado para ser professor de ensino religioso. Fiz o concurso, passei, e por causa dessa matéria, eu estou esperando ser chamado. Então, às vezes a gente faz as coisas e Deus sabe o porquê. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui me concentrar no meu TCC. Meu TCC foi Tiago 1:27, um novo olhar sobre ação social. Tiago 1:27 diz assim, que a verdadeira religião é atender as viúvas, os pobres e os necessitados. Por conta desse tema, eu acabei lendo esse livro, porque a justiça social não é a justiça bíblica. E esse livro ele vai dizer que dentre muitas coisas, e aí nós temos que tomar cuidado, porque a miséria que o povo viveu na época de Miqueias é quase semelhante à que nós estamos vivendo hoje. Só que hoje eles trocam os nomes. E há uma coisa chamada... Como é que é? Eu odeio aquilo, cara. Teologia da missão integral. Já ouviram falar? Já, né? Aquilo é o... Irmãos, aquilo foi criado no trono do inferno.
aquilo foi criado no trono do inferno. A teologia da missão integral, ela vai dizer que o pobre merece ir para o céu porque ele é pobre. Que o pobre peca porque ele é pobre. Que o pobre vive a vida lascada que ele vive porque ele é pobre. Ou seja, todas as mazelas que o nojento vive é porque ele é pobre. Não é porque ele é pecador. A teologia da missão integral, ela vai desvirtuar o pensamento. E isso se alia com aquela aberração que eu recuso chamar de teologia, aquela aberração da teoria da prosperidade que tem entrado dentro de muitas igrejas, falando que porque você é crente, você tem que ser abençoado e Deus tem que te abençoar. Quando na realidade nós vemos no texto bíblico que às vezes Deus escolheu uns para serem pobres e para glorificar o nome dele na pobreza. E alguns foram escolhidos por Deus para serem ricos e glorificarem o nome dele na riqueza. E pessoas pobres conseguem, na sua pobreza, glorificar a Deus. E pessoas ricas conseguem, na sua riqueza, glorificar a Deus. Então, não é o fato de ser pobre ou de ser rico. O fato é, aonde você está, glorifique a Deus. Paulo, maravilhosamente, vai dizer assim, eu sei me comportar no meio dos pobres, mas também sei me comportar no meio dos ricos. Tanto na fartura quanto na escassez, eu sei viver. Paulo está dizendo isso. O ensinamento para nós não é que porque eu sou pobre eu não glorifico a Deus. Ou que porque eu sou rico eu glorifico a Deus. Não. O ensinamento não é aonde você está, é o que você faz. A nação está em pecado. A nação está desvirtuada. A nação está fora do caminho. E Deus levanta profetas. Só que não querem ouvir os profetas. Não passou? Beleza. Miqueias é o mesmo cenário que nós vimos. O mesmo. É no mesmo lugar, é com o mesmo povo, os mesmos reis. Tudo é igual. Tudo. O que muda? O discurso. Porque agora Deus não está mais tratando com um povo que não sabe o que é. Aí, a primeira palavra que eu marquei aqui é avisos, que é o texto do capítulo. Deus está avisando. Agora não é mais o Naum, né? Não é mais o Amós. Eu não deveria acontecer. Não deveria. Não deveria. Mas acontece. Quem vai pregar hoje é o Apolo. Não vou para a igreja, não. Vou não. Vou não. Vou não. Não acontece? Não acontece? Acontece na casa da pessoa. Como é que é? Acontece da pessoa ir lá na casa da pessoa. Tu sai da tua casa e vai lá na minha casa dizer que não vai pro culto porque eu que vou pregar à noite. Eu vou lá na casa da pessoa porque Deus usa ela daquele jeito. Tá. Entendi. Esse é pior ainda. Esse é pior ainda. Porque Deus só fala na casa. Se a pessoa for para a igreja, Deus não fala. Entendeu? Sabe qual é o problema? É que Deus não tem o número lá da igreja para falar, mas tem o número da casa. Aí Deus liga lá e a pessoa atende. Entendeu? Deus não atualizou a lista telefônica dele. Certo? Não deveria, mas acontece. E aconteceu a mesma coisa com esse povo. Deus levanta Amós.
Ah, não vou ouvir porque é o Amós. Ok, o Amós, o Amós. O Amós. O Amós está achando que é quem? Ah, vocês não querem ouvir o Amós? Não. Então vou levantar outro. Levanta o Miqueias. Ah, não. O Miqueias eu vou ouvir. Não deveria. Mas acontece. Como dizem por aí, é raro, mas acontece todo dia. Na minha igreja, isso só acontece no dia que tem culto. E quando é que tem culto na sua igreja? Todo dia. Deus levanta um profeta, não querem ouvir. Deus levanta outro profeta. E aí, como todo o texto bíblico, quando Deus levanta um segundo profeta para a mesma nação, ele já não trata mais aquela nação com o discurso que o primeiro profeta tratou. É por isso que agora Miqueias já chega dando avisos, dizendo, olha, a ira de Deus virá sobre vocês. É no primeiro capítulo, já está isso aí. Miqueias já chega chutando a porta e dizendo assim, olha, a ira de Deus vem e não é pouca coisa. Por quê? Porque o povo tinha lá Amós e não quis ouvir o Amós. É a mesma coisa de João 3,18. Todo mundo teve tempo para ouvir. Jesus pregou por 3 anos. E tinha gente que não acreditou. Nós temos uma grande vantagem com relação a esse povo. Qual é a vantagem? Nós temos, o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. 2, nós temos o texto bíblico. 3, nós temos a história. Vamos parar nesses 3 pontos? O texto bíblico narra a história desse povo. Se você pegar uma enciclopédia, você vai ver dezenas e dezenas de autores se debruçando sobre esse tema, discorrendo muito mais as mazelas do que a gente pode compreender. A gente tem tudo isso registrado para facilitar a gente pecar igual eles pecavam. É só isso. Parece que é como uma cartilha de fazer o errado. Ó, quer fazer o errado? Quero. Copia esse povo aqui. Vai dar certinho. Deus levanta agora um profeta e ele já vem sentenciando. E qual é a sentença? Olha como está muito claro. Fiz questão. Eu não sou a Gláucia, né? Que a Gláucia que gosta de marcar no livro e ela vai usando, né, a expressão. Eu sei disso. A aula dela é muito melhor do que a minha. Mas às vezes eu tento ser igual a ela, só que eu não consigo. Não consigo. Mas aí hoje eu fiz questão, marquei aqui. Olha só. Qual é o aviso de Deus? O aviso de Deus é: ao invés de atentarem para a mensagem dos verdadeiros profetas daqueles dias, os filhos de Israel preferiam ouvir as mensagens mentirosas dos falsos profetas. A gente pode colocar a justiça social também. A justiça social é o contexto. Tem a parte lá dos líderes, né, os juízes, Não, você tá... Calma aí, vai devagar. Certo? O povo preferia? Não é que o povo preferia. Sabe, Medina? Por que, Medina? Por que eu vou ouvir o L, que aquele gordo chato, da língua pesada, se eu posso ouvir o bambambam que está vindo aí, vai passar aqui, vai estar no culto à noite, que quando ele pega o microfone, ele fica 5 minutos dizendo que eu passei pela Europa, eu frequentei Londres, aí de Londres eu fui para a Escócia, da Escócia eu fui para a Alemanha, da Alemanha eu fui para a Bulgária, da Bulgária... O povo não quer saber onde você passou, não. Detalhe, alguns não querem saber.
Outros já querem ver o passaporte dele para ver o carimbo de tantos países que ele viajou. Tem muitas denominações que estão jogando palavras rosas, cheirosas nos ouvidos das pessoas para ficar na igreja. Quando a verdade vai esvaziar. Gente, eu tenho um livro. Caramba, não é o nome do livro? Eu não comprei esse livro, não comprei. Mas tem um livro assim, que um livro que ele diz assim, quando a verdade não tem lugar dentro da igreja. Imagina. Quando a verdade não tem lugar dentro da igreja. Complicado, né? O povo quer ouvir, aí Paulo vai falar para Timóteo, Timóteo, vai chegar um dia em que o povo não quer saber da santa doutrina. Que se você pregar o que a Bíblia diz, vai dar coceira nos ouvidos dele. Eu vou falar um negócio para você, gente. Quando o assunto é coceira no ouvido, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu tenho um problema no ouvido. Coça. Meu ouvido coça. Eu já cheguei a machucar o ouvido. Sabe quando surgem uns pelos, que nem a barba aqui? Surgem uns pelos dentro do meu ouvido. Coça que é uma maravilha. Eu vou numa depiladora para ela depilar, porque não dói arrancar o pelo perto da agonia de coçar o ouvido. E toda vez que me ataca isso, eu lembro desse versículo. O povo fica com um negócio no ouvido quando ouve a palavra da santa doutrina. Sabe o que é você pegar tampinha de caneta, enfiar lá dentro e ficar coçando? Gente? Nada é capaz de prender a sua atenção. Você só fica ali, ó. O camarada tá pregando e o outro lá. Eu podia estar na minha casa. Nossa, o Flamengo tá jogando hoje, hein? Nossa. Nossa. E o Neymar nem vai jogar, hein? Nossa, hoje tá bom pro Flamengo ganhar, né? Ele tá dentro do culto, mas tá assim. Se pegar ele e fizer uma missa de corpo presente, tá perfeito. Só o corpo tá presente. Então, deixou em casa. Igual vocês estão pensando, era a época agora que Miqueias está pregando. E ele levanta e fala: vocês vão pagar por não ouvir as palavras dos profetas. E esse preço é alto. O segundo texto também é anúncios. Anúncios por quê? Porque Deus não só avisa, ele anuncia. Olha, vai vir sentença sobre vocês. Por quê? Porque aonde vocês estão errando, uma hora eu vou perdoar. Mas vocês precisam parar de errar. Tem que chamar atenção. Parece o escritor, se eu não estiver enganado, é Pedro, mas eu acho que é Hebreus também, que vai falar assim: vocês já deviam ser adultos, mas vocês estão como crianças que ainda precisam de leite. Tem uma expressão que um aluno, não vou citar o nome porque tem uma expressão que eu falei uma vez numa aula aqui, e esse aluno depois, ele me encontrou e falou assim: professor, sabe o dia que você falou aquela expressão assim? Eu falei: sei. Ele falou assim: eu vi isso. Tem gente que não sabe o B do básico. Tem gente que não sabe o B do básico. Dá para escrever básico sem o B? Não? Tem gente que não consegue isso aqui. Aí, quer ser pastor.
Aí quer doutrinar sobre a sua vida. Aí quer dizer o que você pode e o que não pode fazer. Aí quer dizer o que você deve ou não fazer. Aí diz até o dia que você pode visitar ou não sua família. Aí diz se você pode ou não fazer festa. Aí diz com quem que sua filha tem que casar, com quem que seu filho tem que casar. Fica determinando tudo, mas não sabe o B do básico. Deus não nos chamou para o B do básico. Deus nos chamou para além do básico. Só que tem gente que está preso aqui ainda. Ah, por quê? Porque estudar dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu fiz um concurso do Estado. Sabe quanto tempo eu estudei para o concurso do Estado? 30 dias. Só 30 dias. Eu passei num concurso para a Caixa Econômica. Sabe quanto tempo eu estudei para o concurso da Caixa Econômica? 30 dias. Eu vi gente que estudava há 3 anos, todo santo dia, pagava cursinho, não passar. Ah, o que você está querendo dizer, Wellington? Eu estou querendo dizer que quando você se propõe a fazer as coisas para Deus, Ele vai cuidar do seu futuro. Agora, você precisa entrar de cabeça em conhecer quem é Deus. Se eu tenho essa disposição para estudar, para me enfiar a cara, para fazer um concurso, porque eu não tenho a mesma disposição para enfiar a cara e saber quem é Deus. É isso que Deus está falando. Deus não está preocupado o que é que você vai fazer durante o seu dia. Deus está preocupado que você gasta as suas energias para um monte de coisas. Mas não se dedica da mesma forma para conhecer quem é Deus. Você se esforça, trabalha feito um condenado, se priva de um monte de situações para poder fazer a viagem dos sonhos. Mas você não se priva de um monte de situações para conhecer quem é Deus. Essa é a mensagem. Deus está dizendo, olha, vocês deveriam se empenhar em me conhecer, em saber quem eu sou. Nós vivemos uma geração perdida. Eu gostaria que a Glaucia estivesse aqui agora para ela testemunhar para vocês. Há muito tempo eu venho falando, nós somos uma geração de crentes que merece ir para o inferno. A gente merece. No quesito relaxamento, nossa geração tira nota 10. É a geração do conhecimento, é a geração da acessibilidade, é a geração de tudo na palma da mão. Mas a gente não sabe quem é Deus. Nossas festas e nossos congressos é poder, 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 poder. Eu pergunto uma coisa para vocês. O que é que tu vai fazer com tanto poder? É poder para isso, poder para isso. Poder, poder, poder. Tá. Mais importante do que ter o poder é saber o que fazer com o poder. Deus nunca disse que a igreja não teria poder. Mas ele sempre disse, busque a minha vontade. Saber a vontade de Deus é saber o que fazer com o poder da igreja. Deus está falando para esse povo, olha, vocês têm a oportunidade, mas estão deixando passar. Igual a nós. Nós também estamos deixando passar muitas coisas. E Deus está anunciando. Ele virá como uma sentença sobre as nossas vidas. No texto 3 tem uma palavra linda, que eu vou até deixar destacada aqui. Esperança. Esperança do quê? Esperança de dias melhores. Vocês já pararam para perceber que a esperança nunca é para hoje?
Já pararam para perceber isso? A esperança nunca é para hoje. E é meio que psicológico isso. Quando você espera por alguma coisa, o seu organismo reage. Você se comporta diferente. Lá em casa eu brinco com a Glaucia dizendo que eu peço para ela fazer um pudim para mim. Eu peço em janeiro, ela vai fazer em dezembro. Mas eu espero. E espero alegre. Espero feliz. Espero acreditando que aquele dia vai chegar. Isso é esperança. Você não olha para as mazelas do hoje. Você projeta o amanhã. A palavra aqui é esperança porque Deus está dizendo assim, o presente de vocês, esquece. A solução para vocês não está no hoje. Está no amanhã. Toda a mensagem de Amós e Miqueias é apontando para o futuro. É uma esperança. Está lá na frente. Nós desfrutamos dessa esperança. Por quê? Porque em Cristo nós já desfrutamos das coisas do porvir. Daquilo que está prometido para desfrutar lá na frente, a gente já, centelhas, fagulhas daquilo, a gente já experimenta. A graça de Deus é justamente isso. Esperança aqui para esse povo é paz. Olha só. Nos dias de Miqueias, ardia o ódio e a ira no coração de muitos. O relaxamento moral e espiritual poluía as multidões. Guerras, invasões e conquistas violentas atormentavam as nações. Por isso exclamou animadamente: este será a nossa paz. O profeta já sabia que Cristo seria a única esperança para o mundo. Veja bem, ó. Olha o cenário social. Qual é o cenário social? Ira. É engraçado que quando eu sou o alvo da ira de alguém, eu invoco o perdão. Já prestaram atenção nisso? Quando eu sou o alvo da ira de alguém, eu invoco o perdão. Agora, quando eu sou o originador da ira contra alguém, eu quero justiça. Não, tem que castigar. Não perdoa. Não, não é assim não. Você não vai me fazer de palhaço, não. Porque minha mãe não criou um moleque, minha mãe criou um homem. Eu não levo desaforo para casa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas de acordo como eu perdoo quem me ofende. Quando eu perco a linha com alguém, eu estou dizendo para Deus, pode perder a linha comigo também. Por isso que o cristão não tem o direito de exercer a vingança. Quem ora o Pai Nosso sem perdoar, ele está decretando a própria sentença. Por isso que o cristão não pode exercer a vingança. Por quê? Porque, meu irmão, o nosso coração é malvado. A gente não sabe o que é ser justo. Tem alguém aqui que é do Nordeste? Tem uma expressão, o nordestino, todo nordestino conhece essa expressão. Não conheço um para dizer que não conhece, não.
Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa expressão é maravilhosa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é a expressão mais clara e vívida do egoísmo que a gente tem dentro da gente. Só que aí, na hora que nós somos o alvo da ira de Deus, a gente quer amor. Oh, Senhor, o Senhor é amor. Não, o amor passou. O amor já foi. A gente quer exercer o direito ao ódio, à ira, à vingança. Mas a gente esquece que tudo isso pertence a Deus. O povo tinha ódio no coração. Irmão, você sabe o que é odiar o outro? Como é que você faz bem a uma pessoa que você odeia? Como é que você dá um prato de comida para alguém que você odeia? Você tem condições de ajudar uma pessoa a levantar do chão se você odeia ela? Você vai olhar e falar assim, deixa eu cavar um buraco e te enterrar lá dentro. O ódio é uma coisa que cega o ser humano. Por isso que quando a gente peca, Deus fica irado. O povo está em declínio, mas está na ladeira abaixo, numa Brasília velha, sem freio. E está indo embora. Não tem o que segurar. Tem uma outra anotação aqui também. Ó, o principal aniquilamento será contra a feitiçaria, idolatria e cidades consideradas como centros de idolatria. Não satisfeito em fomentar a ira contra Deus, o povo agora ainda provocava a ira de Deus com feitiçaria. Irmão, você sabe o que é feitiçaria? É querer ser Deus. É usar de artifícios malignos para simular as coisas que Deus faz. Feitiçaria é coisa séria. E olha que coisa engraçada. Não sei se na Bíblia de vocês tem, mas na minha Bíblia diz que a mentira é igual feitiçaria. Tá vendo como é sério? Quando você conta aquela mentirinha branca. Eu não sei se mentira tem cor. Ah, é uma mentirinha branca. Mentira é igual feitiçaria. E feitiçaria é abominável aos olhos de Deus. Então, quando você mente, você acende nos olhos de Deus a ira. Meu irmão, não tem problema em você pecar. O problema é não se arrepender. O problema é querer mentir dizendo que não pecou. E isso o povo estava fazendo. O povo estava suscitando a ira de Deus de uma forma que nem Deus estava aguentando mais. Outra palavra que eu formalizo, eu fiquei em dúvida. Formalidade. Você sabe o que é formalidade? Ah, tem que fazer. Eu vou fazer porque tem que fazer. Eu não quero fazer, mas tem que fazer. Você vai fazer o que hoje, Flávio? Ah, eu vou pro culto. Por quê? Ah, porque tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. É sério? Você vai para a igreja porque tem que ir? Isso é formalidade. Deus abomina isso. A formalidade, ela vai gerar uma coisa chamada
cegueira. A formalidade, ela vai tirar a essência. A formalidade vai tirar o prazer. A formalidade vai tirar a vontade. A formalidade vai tirar a graça. E quando eu falo graça, não é graça de sorrir, é a graça de prazer, de estar lá, de assistir, de participar. A formalidade é o tem que fazer. Segundo Samuel, é um livro que registra muito bem um versículo que pouca gente quer pregar hoje. Acaso Deus quer sacrifícios ou que se obedeça? Melhor é obedecer. E o povo está querendo o quê? Sacrificar. Por quê? Porque sacrificar é formalidade. Sacrificar é a formalidade. É a forma como o povo encontra de fazer a minha parte. Aí eu vou fazer a minha parte, eu estou livre. O povo está envolvido numa aura de formalidade, que ele está fazendo as coisas e está esquecendo da justiça social. Não era para viver com ódio no coração, mas aqui o povo está fazendo isso. O povo está guerreando contra o seu irmão. Não era para viver assim, mas o povo está vendo. Mas está fazendo a formalidade. Está oferecendo sacrifício, está tendo culto todo dia, está lá assistindo, está pregando, está orando, está jejuando, está tudo, menos adorando a Deus. Formalidade, gente. É perigoso isso. Então quer dizer que a gente não pode fazer uma campanha de oração? Meu irmão, Daniel fazia campanha de oração? Sim ou não? Ele orava todo dia? Ele precisava marcar 21 dias? Ele não orou 21 dias. Ele ficou angustiado, ele ficou triste, ele ficou abatido 21 dias. Ele orava todo dia, independente da situação. Ele orava todo dia. Para quem ora todo dia, não importa o cenário. Tá na festa? Tá orando. Tá na escassez? Tá orando. Daniel não era formal. Ele simplesmente adorava. Ele tinha 3 vezes no dia para orar. Ele não precisava falar para ninguém que ele estava orando. Todo mundo sabia que ele orava. Ele não precisava falar para ninguém que ele lia a Bíblia. Todo mundo sabia que ele lia a Bíblia. Ele não precisava falar para ninguém que ele falava com Deus. Todo mundo sabia que ele falava com Deus. E o mais interessante, todo mundo sabia que Deus falava com Daniel. Você não foi chamado para falar com Deus. Você foi chamado para falar de Deus. Só que para falar de Deus, você tem que falar com Ele primeiro. Vamos caminhar? De tão corrompido, o povo não entendeu os propósitos do Senhor e pensou até no uso de sacrifícios pagãos, oferecer os seus primogênitos, fazer sacrifícios de vidas humanas, a fim de satisfazer a vontade de Deus. Esse comportamento demonstrava que o coração do povo ainda estava envolvido nas densas nuvens do mal. Por isso, não sabia qual era o caminho de volta para o aprisco. Ou seja, o povo está cego. Deus quer sacrifício. Aonde é que está dizendo que Deus quer sacrifício? Chegam ao ponto de dizer, não, Deus quer sacrifício, vamos sacrificar os nossos filhos, vamos ressuscitar a prática de Moloque.
Tem um pastor chamado Renato Vargas, que ele diz que na nossa época hoje, o aborto é o sacrifício a Moloque. Tá? E por incrível que... Não quero legislar sobre esse tema, não é o objetivo da aula. E por incrível que pareça, tem gente dentro da igreja defendendo aborto. Tem gente dentro da igreja hoje defendendo aborto. Hoje. O aborto hoje é a mesma coisa do sacrifício a Moloque. Tem gente que está preocupado com a formalidade. Meu irmão, Deus não te chamou para ser formalista. Ele te chamou para ser verdadeiro. É lógico que a adoração a Deus tem um rito, mas esse rito não é pesado. Esse rito não te gera um desprazer. Esse rito não é uma carga sobre a sua vida. Esse rito que adora a Deus, ele é prazeroso, ele é leve, ele é suave. Você sente prazer em executar esse rito. A formalidade vai cegar o povo. Chega num nível tão grande de cegueira que o povo vai em busca das práticas que Deus condenava. E a última palavra, essa aqui é compaixão. Olha aí, Johnny, como é que termina? O povo peca, e Deus estende a mão. Só que uma coisa, gente, que eu anotei aqui. Compaixão não anula castigo. Deus vai sentenciar o povo? Vai. Deus vai punir o povo? Vai. Deus vai livrar o povo? Vai. Mas o povo vai passar pelo castigo. A compaixão também está igualada com misericórdia. Sim. Deus vai punir o povo? Vai. Talvez não com a ira que mereça. Mas vai passar pelo castigo. Tem gente que vem para a igreja, pintou e bordou lá no mundo. Fez e aconteceu. Aí vem para a igreja, aí acha que a justiça humana tem que passar uma borracha no passado dele, porque ele agora é crente. Eu estava pensando, a gente vê que tem as pessoas que servindo a Deus, mas passam tantas coisas ruins, a gente não sabe o que ele plantou lá atrás. É uma consequência que a cabeça dele, aceitando a Cristo, ele vai ter que arcar com quem já praticou. Isso é certo. Teve uma irmã, eu estava dando aula numa escola dominical, numa congregação, e terminou a aula, estava falando num assunto parecido com esse, não lembro direito qual era o assunto, e uma irmã chegou para mim e falou assim, professor, antes de ser crente, eu matei um homem. Antes de ser crente, eu matei um homem. Eu falei, e aí? E aí agora saiu a sentença. E o juiz disse que eu tenho que ir para a cadeia. Você acha que eu devo falar com o pastor, para o pastor ir lá no juiz e falar que eu sou cristã agora e que eu não preciso ir para a cadeia? Você acredita que ela falou isso? Eu falei assim, não, irmã. A senhora é cristã agora? Ela falou, sou. De verdade? Ela, sim. Eu falei assim, e o que te impede de ser crente lá na cadeia? Ela regalou o olho para mim. O quê? Eu falei assim, oxi. Compaixão não anula castigo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Cidadão está lá no mundão. Engravida uma moça. Não quer casar com ela. Ela tem o filho.
O menino nasce. Aí ele agora aceita Jesus. Ele tem a obrigação de dar pensão alimentícia ou não? Porque se isso aí é do passado dele, o passado dele não existe mais, ele é uma nova criatura. Hã? Do mesmo jeito que vocês estão pensando, o que cometeu lá no passado, pode até ter o perdão, mas não anula o castigo. Vai pagar as consequências. Matou lá antes de conhecer o evangelho? Matou. Vai para a cadeia. Como cristão, você não deveria nem deixar o oficial de justiça ir atrás de você. Você que deveria ir lá se apresentar e dizer assim, olha, eu vim aqui porque tem uma sentença contra mim. Seria a sua vez de mostrar que é crente. E lá dentro da cadeia, ser o instrumento de Deus para ganhar os que estão lá presos. A pessoa pinta e borda lá, aí vou para a igreja, todo o meu passado está apagado. Não, irmão, não é isso não. Deus não trata assim com a gente, não. Da mesma forma que ele usou o profeta Naum, o profeta Amós, eu estou confundindo, não sei porquê. Da mesma forma que ele usou o profeta Amós, ele está usando agora Miqueias para dizer assim, olha, vocês vão pagar pelo erro de vocês. E paga um preço altíssimo. Qual é o preço alto? Que a nação se acaba. Essa nação se destrói. Ela some do mapa. E detalhe, gente, some do mapa fora dos caminhos de Deus. Ela vai por exílio desviada. Ela vai para o exílio fora da vontade de Deus. Não era a vontade. Se o povo aqui se arrepende, vê a compaixão de Deus e se arrepende, eu tenho certeza, não é texto que está dizendo, não, eu digo para vocês, se o povo ali se arrepende, Deus não mandava para o exílio. Por que a nação do sul sobreviveu? Vocês lembram que vocês disseram para mim que a Glaucia explicou isso daqui? Qual é a tônica disso daqui? Reino do Norte. Nenhum rei agradou a Deus. Nenhum rei agradou a Deus. Reino do Sul. Alguns reis agradaram a Deus. Foi para o exílio, mas como tinha remanescentes, pessoas que mesmo quando o líder não agradava a Deus, o povo agradava a Deus. O que Deus fez? Manda para o exílio. Vive quase 2000 anos bolando. Mas num dia de maio, se eu não estiver enganado, é 8 de maio, é 9 de maio de 1948. 14, né? 14 de maio de 1948, sentenciado pela ONU, Israel volta a ser uma nação. Profecia que Deus disse, voltará a ser nação. Por quê? Porque ainda tinha gente que adorava a Deus. Aqui, com o profeta Miqueias, não havia justiça social. O povo pecava e tinha prazer em pecar. Aqui o povo morreu na esbórnia. Aqui, em 722 a.C., eles vão para o cativeiro, somem no cativeiro, desaparecem no cativeiro e ninguém sabe mais onde é que esse povo está. O Reino do Sul demora a ir para o cativeiro, vai para o cativeiro, vive no cativeiro, mas volta a existir como nação. Vocês entendem a diferença? Ok? Está explicado? Senhor meu Deus, graças te damos pelo teu amor, teu favor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações, em nossas vidas. Te amamos, Senhor, adoramos o teu nome. Louvamos e exaltamos a ti porque tu és grande, santo e soberano.
Senhor meu Deus, todos aqueles que estão aqui sejam agora capacitados para responder à prova das questões da aula de hoje. Que o Senhor esteja sobre a vida deles. Traga-lhes, Senhor, a sabedoria, o entendimento e o discernimento para responder às provas. Ao final, Senhor, que nós sejamos conduzidos aos nossos lares, debaixo da tua santa e gloriosa proteção. Se for da vontade do Senhor, traz-nos de volta na próxima segunda-feira, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Gente.